No vídeo de hoje, eu vou explicar quais prejuízos podem ser cobrados do devedor quando há inadimplemento. A ideia é entender a lógica das perdas e danos no Código Civil e porque nem todo prejuízo alegado pelo credor será automaticamente indenizado. Meu nome é Felipe Gomes, sou advogado empresarialista e nesse canal ensino direito empresarial de forma prática para ajudar empresários, sócios, advogados e estudantes a entenderem melhor a estrutura jurídica das empresas. Quando o devedor não paga, o credor normalmente pensa no valor principal da dívida, mas em muitas situações o atraso ou descumprimento do contrato pode gerar outros prejuízos. A questão jurídica é saber quais desses prejuízos podem ser cobrados com segurança. O artigo 402 do Código Civil diz que, salvo as exceções previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem aquilo que ele efetivamente perdeu e aquilo que ele razoavelmente deixou de lucrar. E aqui aparecem duas ideias importantes. A primeira é o dano efetivo, também chamado de dano emergente. É aquilo que o credor perdeu concretamente por causa do inadimplemento. A segunda é o lucro cessante, que corresponde ao que o credor razoavelmente deixou de ganhar. Em uma relação empresarial, isso pode aparecer quando o atraso do pagamento gera custo financeiro, quando o descumprimento de um fornecedor impede a continuidade de uma operação ou quando um acordo não cumprido obriga o credor a reorganizar sua atividade. Mas o artigo 403 do Código Civil coloca um limite importante. Ele estabelece que as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito direto e imediato da inexecução do contrato. E esse ponto é essencial. Não basta o credor dizer que teve prejuízo. É preciso demonstrar que aquele prejuízo decorre diretamente do descumprimento da obrigação. Sem um nexo entre o inadimplemento e o dano, o pedido pode ser considerado excessivo ou sem base probatória. Por isso, perdas e danos não devem ser tratados como uma conta aberta contra o devedor. A cobrança precisa separar o que é valor principal, o que é encargo previsto em lei ou no contrato e o que é prejuízo adicional demonstrável. Já o artigo 404 do Código Civil trata especificamente das obrigações de pagamento em dinheiro. A redação atual prevê que as perdas e danos nessas obrigações são pagas com atualização monetária, juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Isso se conecta diretamente com os contratos empresariais. Quando a obrigação é pagar uma quantia, o contrato deve prever com clareza os encargos do atraso, como multa e juros, observados limites legais. Essa previsibilidade reduz a discussão e melhora a posição do credor. O problema aparece quando o credor tenta cobrar prejuízos genéricos, sem prova ou sem relação direta com a dívida. Por exemplo, alegar a perda de uma oportunidade comercial sem documentação suficiente pode gerar uma discussão intensa. O mesmo ocorre quando o cálculo mistura encargos contratuais, indenização e valores não comprovados. Uma estratégia mais segura é organizar a prova desde o início. Se houve custo adicional, ele precisa ser demonstrado. Se houve perda de receita, é necessário explicar a relação com o inadimplemento. Se o contrato prevê uma cláusula penal, é preciso demonstrar como ela se aplica no caso concreto. Esse cuidado evita pedidos exagerados e fortalece a cobrança. Em vez de transformar a ação numa discussão ampla sobre todos os impactos do atraso, o credor apresenta uma narrativa objetiva. Havia uma obrigação, ela foi descumprida, houve determinado prejuízo, e esse prejuízo tem ligação direta com o inadimplemento. Em uma análise técnica, também é importante diferenciar o que já decorre da própria lei ou do contrato e o que precisa de prova específica. Juros, atualização monetária e multa contratual seguem uma lógica. Danos adicionais exigem demonstração mais cuidadosa. Então guarda essa ideia. Nem todo prejuízo sentido pelo credor será automaticamente cobrado do devedor. A indenização exige base jurídica, prova e nexo com o descumprimento da obrigação. Se esse conteúdo te ajudou, considere se inscrever no canal. Isso ajuda bastante a continuidade dos vídeos e me permite seguir trazendo aulas sobre contratos, inadimplência e recuperação de crédito.